Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 17 de maio. A gente repercute hoje a morte do prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Ainda vamos falar dos dados da Covid e sobre a nova rodada do auxílio emergencial. Outro assunto são as tensões em Israel. Nas artes, tem uma alternativa durante a pandemia, a fotografia remota. O corpo do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, foi sepultado no cemitério do Paquetá, em Santos, mesmo local em que o avô, Mário Covas, foi enterrado. A morte foi confirmada ontem de manhã. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, desde o dia 2 de maio por causa de um sangramento e fazia tratamento contra o câncer. Desde lá ele chegou a ser entubado e na sexta-feira um boletim médico informou que a situação do prefeito licenciado era irreversível. O corpo foi velado ontem no edifício da Prefeitura de São Paulo, uma cerimônia com cerca de 20 pessoas presentes. Em seguida, o caixão foi levado em um cortejo por vias do centro de São Paulo, passou também pela Avenida Paulista e depois foi levado para a cidade de Santos, onde Bruno Covas nasceu. A Prefeitura de Santos, inclusive, decretou luto oficial de 3 dias. O vice de Bruno Covas, Ricardo Nunes, do MDB, que já tinha até assumido depois que Bruno Covas se licenciou do cargo, agora vai completar o mandato à frente da Prefeitura de São Paulo, portanto, até o final de 2023. No Twitter, o presidente Jair Bolsonaro prestou solidariedade a familiares e amigos de Bruno Covas. Bolsonaro escreveu que Deus conforte o coração de todos. O governador João Dória, do PSDB, postou uma mensagem em homenagem a Bruno Covas, que inclusive foi seu vice na Prefeitura de São Paulo. Quando Dória saiu para se candidatar ao governo, foi Bruno Covas quem assumiu a prefeitura. Dória escreveu: "Obrigado, Bruno Covas, por ter compartilhado com todos nós tanto carinho e dedicação." Já o presidente nacional do PSDB, partido de Covas, Bruno Araújo, postou numa rede social: "Que Deus acolha esse ser fantástico." Bruno Covas seguiu os passos do avô Mário Covas na política. Ele se filiou ao PSDB em 1998 e ocupou muitos cargos na administração pública. Foi deputado federal e estadual, secretário, vice-prefeito e prefeito de São Paulo. Bruno Covas nasceu no dia 7 de abril de 1980 em Santos, no litoral paulista. Com 15 anos de idade, decidiu estudar na capital, onde passou a morar com o avô, o então governador Mário Covas, no Palácio dos Bandeirantes. Bruno aliou as aulas de política com o ensino às faculdades de Direito e Economia. Com 18 anos, assinou a ficha de filiação ao PSDB, partido fundado pelo avô. Em 2006, foi eleito para a Assembleia Legislativa de São Paulo e reeleito em 2010. No ano seguinte, pediu licença do mandato de deputado estadual para ser secretário do Meio Ambiente de São Paulo, do então governador Geraldo Alckmin. Em 2014, Bruno Covas foi eleito deputado federal por São Paulo. 2 anos depois, foi eleito vice-prefeito na chapa com João Dória, mas com a renúncia dele para ser candidato a governador, Bruno Covas assumiu o cargo e foi reeleito. 2 anos atrás, os médicos descobriram um câncer na região do abdômen do prefeito Bruno Covas. A doença se espalhou. Durante a última internação, os médicos perceberam que a situação era mais grave do que parecia, por causa de um sangramento. Desde que começou o tratamento, o prefeito passou por várias sessões de quimioterapia, radioterapia e imunoterapia. Mas em todos os momentos em que deu entrevistas ou postou fotos, fez questão de deixar a imagem de quem luta pela vida. Vivia com o filho em um apartamento de 70 metros quadrados na Barra Funda, zona oeste da cidade. Os móveis da casa foram comprados com a ajuda da ex-mulher, Karen Ishiba. Bruno decidiu ficar mais perto do centro desde que se tornou vice-prefeito, para, segundo suas palavras, observar melhor o que a cidade precisa. Eu falei agora há pouco que o mandato de Ricardo Nunes na prefeitura segue até 2023, mas não, segue até o final de 2024, ano que o Brasil tem novas eleições municipais. Ontem, o corpo da atriz Eva Vilma foi velado e sepultado numa cerimônia restrita à família. Ela morreu no sábado, aos 87 anos, em São Paulo. Eva Vilma foi premiada 93 vezes ao longo da carreira. Ela fez 34 peças de teatro, 30 filmes no cinema e 63 trabalhos na televisão.
Filha de pai alemão e mãe argentina, ela começou na música ainda pequena, aprendeu a cantar, tocar violão e piano e aos 18 anos começou a atuar como artista na antiga TV Tupi. Um ataque com um carro em Jerusalém Oriental deixou vários feridos na tarde de ontem. Os alvos eram membros das forças de segurança israelenses. Um ataque com um carro contra membros das forças de segurança israelenses deixou vários feridos na tarde deste domingo em Jerusalém Oriental. Autoridades emitiram um comunicado em que afirmaram que 4 policiais ficaram feridos em um ataque no qual foram atropelados por um carro e relataram 7 feridos no total. A polícia disse ter neutralizado o agressor sem revelar a identidade ou indicar se ele estava morto ou ferido. A polícia mobilizou um bom número de agentes no bairro de Sheikh Jarrah, em Jerusalém Oriental, que tem sido palco de manifestações e repressão policial a palestinos que se opõem à possível expulsão de várias famílias da região. No início do ano, o Tribunal Distrital de Jerusalém emitiu uma decisão em favor de famílias judias que reivindicam direitos de propriedade no setor palestino da cidade ocupado e anexado por Israel. De acordo com a lei israelense, se um judeu puder provar que a família vivia em Jerusalém Oriental antes da Guerra Árabe-Israelense de 1948, ele pode solicitar que os direitos de propriedade sejam devolvidos. Não existe uma lei semelhante para palestinos que perderam as propriedades durante a guerra. Os conflitos entre Israel e Palestina continuam. Ontem, o exército israelense bombardeou intensamente a faixa de Gaza. Nos ataques, 40 palestinos morreram, entre eles 8 crianças. Os ataques tinham o objetivo de atingir a casa de um líder do movimento Hamas. Os grupos armados palestinos no poder em Gaza dispararam mais de 3.000 foguetes desde o início desta nova escalada de violência, grande parte interceptados no ar. Desde o início do conflito, 188 palestinos morreram, entre eles 55 crianças, além de 1.230 feridos. Israel está fazendo todo o possível para proteger nossos civis e manter os civis palestinos fora de perigo. Demonstramos isso uma vez quando avisamos os civis para evacuar o prédio usado pela inteligência terrorista do Hamas. Enquanto a população civil sofre, as negociações diplomáticas se intensificaram com uma reunião virtual do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A luta corre o risco de arrastar israelenses e palestinos em uma espiral de violência com consequências devastadoras para as duas comunidades e toda a região. Tem o potencial de libertar uma incalculável crise de segurança e humanitária, além de aumentar o extremismo não só na Palestina ocupada e Israel, mas como um todo. A atual escalada de violência começou depois de distúrbios de muçulmanos em Jerusalém Oriental, reprimidos pela polícia, pelos quais, em solidariedade, o Hamas disparou foguetes contra Israel. Na origem da violência está também a ameaça de expulsão de famílias palestinas em benefícios de colonos israelenses no setor palestino, ocupado por Israel há mais de 50 anos. O último ciclo de violência entre Israel e Hamas remonta a 2014, com 50 dias de duração e mais de 2.000 mortos do lado palestino, a maioria civis, e 74 do lado israelense, quase todos soldados. A Caixa Econômica Federal termina hoje a liberação de saques da primeira parcela do auxílio emergencial. Os nascidos em dezembro que não fazem parte do Bolsa Família agora já podem sacar o dinheiro e fazer transferências. Ontem também começou o pagamento da segunda parcela do auxílio para os nascidos em janeiro. A partir de amanhã começam os pagamentos dessa segunda etapa para os beneficiários do Bolsa Família. O Brasil registra o menor volume de chuvas em cerca de 90 anos. O período de estiagem obrigou o governo federal a preparar um plano para evitar a falta de energia. Um plano de ações para preservar água nos reservatórios das principais hidrelétricas do país já está em andamento. O governo federal criou uma sala de crise e deu início a uma discussão que tem o objetivo de evitar o risco de escassez de energia. O plano de ações deve ser apresentado em 15 dias e incluir medidas como redução da vazão de parte dos reservatórios, o que deve levar à suspensão temporária no tráfego de embarcações em algumas hidrovias, como a Tietê-Paraná. O motivo da mobilização é a situação dos reservatórios de hidrelétricas do Sudeste e Centro-Oeste, que respondem por mais da metade da capacidade de geração do país. O armazenamento de água nesses reservatórios, atualmente, é o menor para essa época desde 2015 e está bem próximo do registrado em 2001, quando o país passou por um racionamento de energia.
Essa situação é resultado da falta de chuvas nas duas regiões nos últimos meses. De acordo com o governo, o nível de chuva registrado desde outubro é o menor dos últimos 91 anos. O governo já ampliou a geração de energia por termoelétricas. Essa medida permite reduzir a geração hidrelétrica e poupar a água dos reservatórios. Mas a energia termoelétrica é mais cara e o aumento do uso já se reflete nas tarifas das contas de luz. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o governo só precisa realizar o censo em 2022. A maioria da corte votou para derrubar a decisão de Marco Aurélio, que obrigava o IBGE a fazer o levantamento esse ano. O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal formou maioria para determinar que o governo tome providências para realizar o censo demográfico do IBGE em 2022. A decisão do plenário do STF derruba a liminar do ministro Marco Aurélio Mello, que determinou no mês passado a realização do censo ainda em 2021. A deliberação dos magistrados vai ao encontro dos argumentos defendidos pelo Sindicato dos Servidores, que estava temeroso com o avanço da pandemia de Covid-19 no país, além da falta de recursos e o atraso no cronograma para conduzir a pesquisa este ano. A decisão de não realizar o censo foi tomada após os cortes dos recursos previstos no orçamento da União, quando o Congresso reduziu o valor previsto para a pesquisa de 2 bilhões de reais para 71 milhões de reais. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, afirmou que já está trabalhando em um plano para levar o censo demográfico a campo em 2022, de forma a cumprir a decisão da maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O órgão ainda não deu informações sobre o novo cronograma, nem sobre o cancelamento do concurso em aberto para a contratação de mais de 200 mil trabalhadores temporários que atuariam no levantamento esse ano. A fotografia é uma das formas de expressão artísticas preferidas das pessoas para eternizar momentos. E hoje, com a pandemia, a tecnologia tem sido uma boa aliada para quem não abre mão de fazer ensaios fotográficos, sem deixar de lado o distanciamento social. Sabe como? A Débora Evangelista te explica como. Em meio à pandemia, muitos fotógrafos tiveram os trabalhos totalmente interrompidos. Com a Mariana não foi diferente, principalmente porque ela trabalhava com eventos que foram cancelados ou suspensos. Pra gente, parou tudo, né? Principalmente pra gente que trabalha com evento. A maior parte das coisas que eu fazia era festa infantil. Então, assim, pandemia parou tudo, não tinha o que fazer. E mesmo os ensaios também deram uma boa diminuída, né? Então, a gente precisou se reinventar, né? E assim como tudo que foi reinventado na pandemia, ela pensou, por que não fazer o mesmo com o ato de fotografar? É até curioso pensar em tirar fotos à distância, mas hoje já é uma realidade. Logo no mês de março do ano passado, eu tinha um ensaio gestante de uma amiga minha para fazer. E foi logo na semana que parou tudo. E ela já estava no final da gestação, uma gestação complicada, não ia ter como esperar para remarcar mais para frente. Eu falei, e agora? O que a gente faz, né? E aí eu vi uma fotógrafa brasileira sugerindo essa ideia no Instagram dela, que ela ia tentar fazer. E aí eu falei assim, nossa, que ideia boa, será que funciona mesmo? Aí eu resolvi tentar também, só que ao invés de tentar com essa minha amiga gestante, eu falei, deixa eu fazer com uma outra amiga primeiro, para eu ver como é que funciona e ver se dá certo mesmo. E aí, então, eu fui partir para outra amiga gestante, fiz o ensaio dela e comecei a compartilhar essas fotos e as pessoas começaram a vir atrás. O ensaio fotográfico remoto pode ser feito de qualquer lugar e nem é preciso ter um equipamento profissional para isso. Basta ter um celular por perto. É claro que o fotógrafo vai ficar lá do outro lado, dando aquela forcinha no enquadramento. E aí pronto, os cliques estão garantidos. Basicamente a gente precisa de 2 dispositivos móveis, um para fazer a chamada de vídeo, né, que pode ser um celular, um tablet, um notebook, mas eu preciso que ele seja móvel, que a pessoa possa levar de um lugar para o outro. E aí eu preciso que ela tenha esse dispositivo móvel para fazer a chamada de vídeo e um outro para fazer as fotos. Porque o que eu faço é o seguinte, através da chamada de vídeo, eu peço para a pessoa me mostrar o ambiente que ela está, e aí eu vou orientando, olha, coloca o seu celular, vamos supor que ela use um celular para fazer a foto,
Eu falei assim, ó, coloca o seu celular apoiado naquela mesa, vira um pouquinho assim, vamos fazer essa foto na horizontal, aí você vai sentar naquele sofá, vai fazer tal posição, e aí essa é a parte mais difícil, porque aí ela tem que colocar o celular ou a câmera no timer, né, no disparador remoto. No fim, o resultado fica bacana, porque como a pessoa faz as fotos com o próprio celular ou com a própria câmera, depois ela me manda esses arquivos, e aí eu trato aqui em casa com um tratamento profissional, ajusto o que precisar ajustar, e a qualidade dos arquivos é melhor do que se fosse com um print da tela do computador, por exemplo. A Carla necessitava de fotografias para o trabalho e, sem profissionais disponíveis, resolveu contratar o serviço remoto. E tudo que ela precisou foi de um dispositivo móvel. Eu estava repaginando o meu Instagram, repaginando as minhas mídias sociais e eu precisava de fotos profissionais. Eu conheci a Mari e a Mari tinha o serviço de fotografia remota, a gente marcou. Eu passei para ela mais ou menos ela me manda um questionário, tem um briefing, ela fala, me fala os seus objetivos, eu falei, para uso profissional, então é para usar nas redes sociais, no YouTube, para ficar fazendo post e tal, então tem que ser umas fotos mais produzidas. No dia eu dou uma volta com ela na minha casa, para ela ver as luzes, da luz e tal, e tiro as fotos. O que a Carla não esperava era esse resultado, fotos de alta qualidade. Não esperava, eu achei que era só, tem o celular aqui, pronto, vou tirar e vai ficar bom. E aí, engraçado que depois eu falei, deixa eu fazer aqui, deixa eu tentar fazer um ensaio eu sozinha. Ficou péssimo, porque eu não tenho a mesma visão, a mesma bagagem, a mesma visão. O jeito que ela vai dirigindo, tal, o resultado fica muito bom mesmo. Parece que a fotografia também se adaptou ao novo normal. Mais um exemplo de criatividade na pandemia. Depois do intervalo, a gente atualiza os dados da Covid no Brasil e você vai ver que chineses estão fazendo uma réplica do Titanic. Voltamos já. O Ministério da Saúde confirmou que o total de mortes pela Covid-19 no Brasil já passou de 435 mil. A média de novos óbitos no país ficou abaixo de 2 mil pelo sexto dia seguido. O Brasil registrou em 24 horas mais 1.036 mortes por Covid-19. O total é de 435.751 vítimas. Foram confirmados também 40.941 novos casos de um dia para o outro. Desde o início da pandemia, já são mais de 15.627.000 diagnósticos positivos da doença. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias ficou abaixo de 2 mil pelo sexto dia seguido, com 1.916 vítimas. Já a média de novos casos está em 63.241 confirmações diárias. E na variação da doença por regiões, podemos verificar que somente um estado apresentou tendência de alta nas mortes, Roraima. Em estabilidade estão 9 estados: Bahia, Espírito Santo, Goiás, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia e Sergipe. E 17 unidades da federação aparecem com queda: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. O Brasil já aplicou mais de 57.935.000 doses das 3 vacinas contra a Covid usadas aqui no país. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 38.752.000 brasileiros foram vacinados com a primeira dose. Isso equivale a 18,30% da população. E mais de 19.182.000 pessoas já receberam a segunda dose. De um dia para o outro, foram aplicadas mais de 239.000 doses da Pfizer, Coronavac e AstraZeneca. Os estados que mais vacinaram a população proporcionalmente são Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e agora Espírito Santo.
Os americanos vacinados comemoraram o fim da obrigação do uso de máscaras. E na capital, Washington, muitos acreditam, inclusive, que a mudança vai estimular mais gente a procurar se imunizar contra a Covid. Aos poucos, a vida volta ao normal para quem já foi vacinado contra a Covid-19 nos Estados Unidos. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças anunciou que as pessoas imunizadas do país não precisam mais usar máscaras em espaços fechados ou abertos. A principal agência federal de saúde pública do país disse ainda que os vacinados podem afrouxar o distanciamento social. Algumas mudanças foram recebidas com alegria na capital Washington. Estou muito feliz, já era a hora, já não usava minha máscara ao ar livre de qualquer maneira porque preciso respirar. Tenho alergia e meu nariz está sempre escorrendo, eu espirro tanto, acho que veio na hora certa. É muito animador, me faz sentir mais confortável para voltar ao que era normal antes da pandemia, por isso estou muito feliz. Para muitos, a mudança deve inclusive estimular quem não se imunizou ainda a procurar uma vacina. Acho que é ótimo porque vai encorajar mais pessoas a se vacinarem quando souberem que podem parar de usar máscaras. Acho que todas as pessoas com quem moro e com quem vou para a escola vão continuar a usar máscaras quando estivermos próximos um do outro. No geral, é uma boa novidade porque você usa a máscara se quiser. O CDC manteve a recomendação para que os imunizados sigam usando máscaras ao viajar de transporte público, assim como em aeroportos e estações de trem. Até o momento, 35% da população americana, 117 milhões de pessoas, já receberam as doses necessárias das vacinas administradas na campanha, 2 da Pfizer ou Moderna e uma da Johnson & Johnson. No interior da China, uma réplica em tamanho real do Titanic começa a tomar forma antes de receber os turistas em um parque temático dedicado ao transatlântico. Na cidade chinesa de Suining, 4 guindastes se erguem ao redor de um enorme armazém próximo a um rio e um enxame de operários trabalha no casco de um navio gigante. O resultado da obra será uma réplica do Titanic, a embarcação que naufragou há mais de um século no Oceano Atlântico, causando a morte de mais de 1.500 pessoas entre passageiros e tripulantes. Este é um navio mundialmente famoso, um navio cujo nome alguns familiares das vítimas não gostariam de mencionar. O maior significado de construir este navio é levar adiante e exaltar o grande espírito do Titanic. Lembrar de quando o navio estava prestes a afundar, o amor que os tripulantes mostraram pelo ser humano. O mar mais próximo da região fica a mais de 1.000 quilômetros de distância, mas os projetistas estão convencidos de que os turistas vão visitar o Titanic Land, o parque temático dedicado ao navio. O custo do projeto é de 1,45 bilhão de dólares e a inauguração está prevista para o final do ano. O navio está localizado na região oeste da China, não muito longe das grandes cidades Chengdu e Chongjiang. Ele vai atrair turistas de todo o mundo. Estimamos que o número de visitantes ficará entre 2 milhões e 5 milhões por ano. Este volume turístico deve garantir o retorno do nosso investimento. O Titanic foi em sua época o maior navio de passageiros já construído. A famosa embarcação sofreu o que é considerado o grande desastre da história marítima. Como original, a réplica de Suining tem 260 metros de comprimento. A cópia precisou de 100 trabalhadores e 23 mil toneladas de aço durante 6 anos de trabalho. Os visitantes sentirão o luxo e a grandeza do Titanic. O passeio teria início no cais, que vai ser igual ao do Southampton. Teremos ainda todas as máquinas a vapor, cabine de comando, incluindo piscina, academia, e iremos contar algumas histórias tocantes sobre o desastre do Titanic durante a visita.
O preço de uma noite de cruzeiro na réplica será de $310. Antes de embarcar, os turistas vão percorrer o parque em um micro-ônibus ao som de My Heart Will Go On de Celine Dion, que embalou o filme Titanic com Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Agora falando de futebol, pelas semifinais do Campeonato Paulista, o Palmeiras venceu o Corinthians por 2-0 na Neoquímica Arena ontem pelas semifinais. Os gols do Alviverde foram marcados por Vitor Luiz e Luiz Adriano. Com a vitória, o Palmeiras chega à final da competição pelo segundo ano consecutivo e o Corinthians demitiu o técnico Wagner Mancini. Na outra semifinal, o São Paulo goleou o Mirassol por 4-0, é o outro finalista do campeonato. A última vez que Palmeiras e São Paulo se enfrentaram em uma final de Paulistão foi em 1992. No Campeonato Gaúcho, jogando no Beira-Rio, o Grêmio venceu o Internacional de virada no jogo de ida da decisão. Na partida de volta, qualquer empate ou vitória dão o título ao Grêmio. Se o Inter vencer por um gol de diferença, aí leva o jogo para os pênaltis. 2 ou mais gols de diferença, aí a taça fica com o Colorado. Pelo Campeonato Mineiro, o Atlético e o América empataram em 0-0 no primeiro jogo da decisão. A partida mantém a vantagem do Galo, que agora joga pelo empate para conquistar o título. Para o Coelho, para o América, basta uma vitória simples para ele se tornar campeão estadual. Essa edição fica por aqui. Você confere outras informações às 10 da manhã no horário de Brasília com a Patrícia Velenic e você pode rever as nossas reportagens no YouTube. Tchau, bom dia e boa semana.